Tudo bem, senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dando sequência ao nosso grande encontro, 22º Congresso Brasileiro de Qualidade e Produtividade, uma realização da UBQ, União Brasileira para a Qualidade. Convidamos, representando o presidente da CBMM, senhor Tadeu Carneiro, o senhor Rogério Contato Guimarães, superintendente de Processos e Sistemas de Gestão da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. O senhor Rogério é engenheiro químico, mestre e doutor em Engenharia Metalúrgica e de Minas pela Poli-USP e UFMG, respectivamente. Possui 25 anos de experiência em desenvolvimento tecnológico nas áreas de Química e de Beneficiamento Mineral e Metalurgia. A palestra Liderança Inovadora, Caso Prático de Inovação no Brasil, com o senhor Rogério Contato Guimarães. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer pessoalmente a Silvana pelo convite feito à nossa empresa. E acho que eu tenho agora um desafio ao dobro. 3 excelentes apresentações na parte da manhã e a parte da tarde manter vocês todos atentos, mostrando um pouco da história e de todo o nosso desenvolvimento e nossas perspectivas. Nós buscaremos hoje colocar a vocês um pouco da história da CBMM, enfocando principalmente os aspectos de liderança e desenvolvimento tecnológico. É um caso que nós chamamos aqui de caso prático, buscando mostrar todo o que nós fizemos nesses últimos 50 anos e quais são as nossas perspectivas de desenvolvimento tecnológico, com foco também na parte de gestão, o que nós estamos estruturando para suportar todos os nossos desafios. Nós dividimos a nossa temática em 3 itens. Primeiro, o nióbio e sua sustentabilidade, a tecnologia de desenvolvimento em termos de mercado e processamento industrial, e depois falarmos um pouco de todo o nosso embasamento em sistema de gestão. Nióbio, como até pessoas presentes aqui conhecem bastante a história do nióbio, o nióbio era meramente, vamos dizer, um sonho de laboratório. A partir de então, deste sonho de laboratório, foi possível construir todo um parque industrial e um atendimento global a partir do momento que foi possível obter um desenvolvimento tanto a nível de processo quanto a nível de mercado. Naquele momento, na década de 50, início da década de 60, o nióbio não passava de ser apenas um elemento químico com curiosidade científica. A descoberta da mina de Araxá, a mina do Barreiro, naquele momento por Djalma Guimarães, levou toda uma necessidade de desenvolvimento de processamento mineral para que pudesse ser desenvolvido produtos a partir do nióbio. Mas e o mercado? A partir do momento que se percebeu a atuação do nióbio na indústria do aço, provocando propriedades específicas do refino do grão, é que se conseguiu criar um mercado. Então, nós dizemos hoje que tivemos a felicidade de construir uma história de desenvolvimento tecnológico em termos de processo e também de possibilitarmos a criação de um mercado para ser utilizado um bem mineral que foi dado à empresa como concessão da sociedade e que nós buscamos hoje, de uma maneira muito responsável, cuidar desse bem mineral que está sob nossa responsabilidade. Além disto, é muito importante desenvolver uma legitimidade tecnológica. Não adianta você ter os processos, não adianta você desenvolver produtos em suas aplicações, mas é importante que o mercado te enxergue com credibilidade. É importante que você agregue valor a toda a cadeia de produção de suprimento e você consiga, a partir daí, estar inserido. Imaginem, num determinado momento, década de 60, você imaginar uma empresa, vamos colocar de uma maneira localizada abaixo da linha do Equador, em Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas, a nossa querida Araxá, conseguir colocar o produto em todo o mundo.
Então, essa legitimidade tecnológica talvez tenha sido aí a grande saga da empresa, o grande desafio inicial que a empresa teve. E você só consegue uma legitimidade tecnológica se você tem os seus alicerces todos sustentáveis. E nesse contexto, nós colocamos aqui 6 grandes pilares que a empresa se coloca. Ressalto o primeiro deles, a manutenção de liderança de mercado. Hoje, nós temos a felicidade de ter e a responsabilidade de atingir o nióbio mais de 80% do suprimento mundial. E essa busca da manutenção de suprimento desse insumo hoje, muito importante para toda a indústria de aço, ele é possível a partir do momento do bem mineral que nós possuímos. Nós temos hoje em Araxá uma reserva estimada em 800 milhões de toneladas de minério, e uma reserva inferida de mais 1 bilhão, que somadas dão algumas centenas de anos. Então, essa possibilidade de trabalhar com bem mineral de alto volume leva a gente a ter a responsabilidade da manutenção e fornecimento tecnológico a todo o mercado. Para que isso seja feito, o investimento contínuo em tecnologia. Nós temos que não só acompanhar, mas como também podemos dizer, puxar o desenvolvimento tecnológico do nióbio. Esta passa a ser a nossa responsabilidade para com a sociedade como um todo. Não podemos falar somente de tecnologia, de processos e produtos, mas também de tecnologias e desenvolvimentos que levem em consideração meio ambiente, programas sociais e a sociedade como um todo. É interessante perceber que toda essa história da empresa em trazer pessoas, trazer técnicos ao Brasil para entender o processamento do nióbio e mostrar os seus produtos, para que a partir daí conseguíssemos levar a todo mundo o produto, ela veio também da percepção que a empresa fazia e fazia bem feito, não só bem feito o produto, mas sim as suas relações com a comunidade, as suas relações com o meio ambiente. A busca também, com certeza, a partir de todos os anos e continuamente, das eficiências dos processos produtivos. É sempre a busca do atendimento ao mercado, ao controle e a busca dos custos, buscando sempre estar à frente dentro de todo um programa de eficiências industriais. A responsabilidade de market share leva a suprimento estável. Hoje nós entendemos que temos a responsabilidade no mundo de promover e também de manter o suprimento a toda a cadeia de produção, dos principais exemplos que nós vamos citar a vocês. E, a partir daí, a manutenção do status como parceiro preferencial aos nossos clientes. Se nós percebermos esses 6 grandes pilares, é a partir desses 6 pilares que nós construímos a nossa fala hoje, as nossas mensagens, deixando a vocês aí antecipadamente um convite para conhecer o nosso projeto. Aqui nós temos os exemplos de nossa responsabilidade com o meio ambiente. A CBMM, uma empresa de Minas, uma empresa do interior de Minas, foi a primeira no mundo a obter a certificação ISO 14001. Isto porque, em alguns meses, 4, 5 meses após a oficialização da norma. O porquê disso? Ela fez em 4 meses, 5 meses? Não, porque ela já era. Foi uma decisão da empresa empresarial logo na sua criação. A norma veio colocar uma maneira de obter uma certificação, mas a empresa já tinha como seus pilares essa demonstração do cuidado ambiental. E aqui nós temos uma imagem que mostra que em 53, quando foi criada a empresa, uma imagem aí de 2009, onde nós temos hoje aquele estigma, né, que mineração atrapalha o verde, né? Pelo contrário. Hoje, nas nossas áreas industriais e no entorno delas, nós temos mais verde do que quando começamos as nossas operações. E outros exemplos importantes, eu gosto de ressaltar muito a parte de águas. É um compromisso nosso, um compromisso público de ser a empresa de maior nível de recuperação de água no mundo. E nós estamos hoje em 95% de recuperação, em 2 anos buscaremos atingir 98%. Água é um bem que também nos é dado à área industrial como responsabilidade e devolver essa água aos recursos hídricos numa qualidade melhor do que recebemos.
Nossa atuação dentro da comunidade de Araxá, uma cidade em torno de 100 mil habitantes, no Triângulo Mineiro, é extremamente marcante. Nós vemos uma participação, eu não diria uma ajuda à comunidade, mas sim uma parceria, uma inserção natural dentro da comunidade. Percebe-se uma extrema participação econômica, hoje mais de 70% da receita do município estão ligadas às operações da CBMM, e todos os exemplos de participação na comunidade, aqui o exemplo da instalação da escola SESI Senai, que desde a década de 80 foi instalada em Araxá, com o nome de Djalma Guimarães, e desde aquele momento até hoje, continua cada vez mais implementando seus cursos com formação, não só para a empresa especificamente, mas sim a preocupação de levar a toda a comunidade as oportunidades de conhecimento, educação e oportunidades profissionais. Também não poderíamos deixar de dizer, nós temos hoje em torno de 2.000 colaboradores, e entendemos que é responsabilidade social da empresa manter e incentivar cada vez mais os treinamentos, a área de segurança e todo o aparato de programas a níveis salariais, habitacionais, pré-escola e etc. Nesse exemplo, eu gosto muito de ressaltar o programa educacional da empresa para filhos de funcionários. Nós acompanhamos os filhos de nossos funcionários até a faculdade, com todo o subsídio, com todo o acompanhamento não só psicológico, não só vocacional, mas o acompanhamento também financeiro. E temos hoje em nossas unidades vários engenheiros e profissionais de outras áreas que são filhos de funcionários nossos, que são pessoas que são, vamos dizer, pessoas operacionais, pessoas de chão de fábrica, que tiveram a oportunidade dentro desse programa de formar seus filhos e hoje estão, de uma certa forma, contribuindo também para o crescimento da empresa, trabalhando em nossas unidades. Vamos comentar um pouco sobre toda essa parte de desenvolvimento tecnológico em termos de processos e produtos. Aqui nós colocamos uma forma que a empresa escolheu, desde a sua criação, de inserção tecnológica do produto Nióbia em todo o mundo. Hoje, para se ter uma ideia, a CBMM ela possui 95% de seus produtos exportados. Então, a nossa vocação é o mercado internacional. Atendemos 100% do mercado brasileiro, mas 95% dos nossos produtos são exportados. Então, é necessário que nós façamos a promoção desses produtos no mundo como um todo. É importante que nós consigamos justificar tecnicamente, em toda a cadeia de produção, os benefícios que o nióbio pode dar aos aços. Aqui nós temos alguns exemplos de promoção de pesquisas, projetos de pesquisa com clientes. Temos hoje em torno de 100 projetos envolvendo o mundo todo, clientes na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Temos visitas programadas de clientes às nossas fábricas, promovemos seminários e publicações técnicas e fazemos também apoio à parte de formação de mestres e doutores, inclusive até aqui em Minas Gerais, a gente tem uma parceria com o Senai e CETEC, promovendo bolsas para estudantes em seus níveis de mestrado e doutorado. Aqui é uma foto extremamente marcante para nós, nosso primeiro evento na China, em 1979, e aqui, 30 anos depois, também no mesmo local, já um local diferente no sentido da formatação, mas no mesmo local físico localizado. Algumas pessoas estavam no começo do primeiro seminário e também nesse 30 anos depois, e a China foi sempre marcante para a gente. Nós ficamos em torno de 25 anos de presença na China, desde 79, 25 anos sem vender nem um grama de nióbio, apenas com promoção tecnológica dentro das universidades, centros de pesquisa, fazendo com que estivesse pronta a plataforma tecnológica para quando o gigante China pudesse ser acordado para o mundo, nós estávamos lá presentes tecnologicamente. Estamos buscando, com esse exemplo, também aplicá-lo a outros mercados, principalmente, nesse momento, a Índia.
nós buscamos incentivo a todos os desenvolvimentos tecnológicos, e aqui eu ressalto o prêmio Charles Hatchett. Charles Hatchett foi a pessoa que descobriu o átomo de nióbio, e nós fazemos, no Reino Unido, na Inglaterra, nós fazemos uma premiação anual ao melhor trabalho técnico publicado sobre o nióbio. E também, lógico, todas as nossas ações em termos técnicas de publicação, porque sentimos a necessidade, mas muito mais do que isso, a obrigação social de promoção tecnológica de um minério, de um mineral que nós temos aí um market share significativo. Mas o que o nióbio, né? O que o nióbio faz no aço? Quanto que ele é usado? Qual a mágica do nióbio? O que fez o nióbio ser inserido tecnologicamente, produzindo valor em toda essa cadeia? O nióbio é usado no aço em pequenas quantidades, 0,01, 0,02, 0,03% no aço. Ou seja, são gramas de nióbio por toneladas de aço. Então, seria como se fosse um tempero. E esse tempero faz com que o aço obtenha propriedades extremamente importantes. Através do refino do grão de aço, você torna o aço tenaz ao invés de frágil. Aqui nós temos um exemplo de um tubo submetido a condições extremas de temperatura e pressão, e você vê aqui o rompimento desse tubo, que poderia estar transportando um gás. Esse rompimento, essa trinca, ela se desenvolve ao longo de quilômetros num tubo. Se você usa um aço ligado ao nióbio, mesmo ele nas condições extremas, ele possui apenas um pequeno rompimento. Isso faz com que te dê mais segurança, te faz com que dê maior condição de manutenção e reparo de todas as instalações. Com esse princípio, foi possível inserir o nosso primeiro grande mercado, que é o mercado de pipelines, o mercado de tubulações, aços para tubulações. Nós fornecemos nióbio para os aços microligados utilizados em tubos para transporte de gases. Aqui um exemplo colocado na China, um exemplo recente, onde duas grandes linhas de gases vindo da região produtora de gás para a região maior consumo foram colocados recentemente, chamada linha 1 com X70, que é um tipo de aço, e a linha 2, o X80, que é um outro tipo de aço. Todos os dois possuem nióbio. O primeiro deles foi já instalado, operado, e o segundo está em início de operação. Veja que nessa segunda linha, nós aumentamos, através de um convencimento tecnológico na China, nós aumentamos o conteúdo de nióbio, houve uma adição de 23% a mais de materiais nessa tubulação, mas com um transporte de gás 2 vezes maior. Ou seja, um aumento de 20% propiciou duplicar o transporte de gases. Então, essa é uma questão importante que nós colocamos do convencimento tecnológico. Você só consegue ficar, só consegue continuar, só consegue desenvolver se você justifica aos seus clientes e justifica à sociedade como um todo que aquilo que você está fazendo tem um retorno. E todo o acompanhamento de certificações, todo o acompanhamento de legislações caminha dentro desse contexto. As barreiras tecnológicas deverão ser rompidas para que cada vez mais o desenvolvimento possa gerar produtividade. E, nesse caso, dobramos a transporte de gases a regiões consumidoras com uma adição muito menor do que o próprio volume transportado. Aqui um outro exemplo, a Ponte do Vale do Millau, na França, uma estrutura arquitetônica muito elegante, muito bonita, que só foi possível ser construída na conjugação de concreto e aço. A possibilidade de utilização de aço ligados ao nióbio proporcionou uma redução de 60% de peso de toda essa estrutura ali colocada. Vocês imaginam, a redução de peso se traduz em redução de consumo de materiais, traduz em economia, traduz em sustentabilidade. Por isso que nós sempre dizemos que nióbio é mineral, é o elemento atual e do futuro. Está ligado à sustentabilidade, à utilização racional de todos os recursos. O outro exemplo, até
Na parte da manhã foi plenamente desenvolvido o raciocínio das ações do governo frente à indústria automobilística, e nós temos aqui 3 exemplos da inserção do nióbio tecnologicamente na indústria automobilística. Aqui, 3 gerações de automóveis, reparem, a One Star, 3 Star e 5 Star. O Brasil está nessa linha de 1 para 3 estrelas, às vezes mais para 1, em alguns exemplos para 3 estrelas. A gente vê na Ásia e na Europa e no Japão, né, Ásia e Europa, principalmente a Alemanha, alguns carros já com 5 stars, né? E qual que é a grande diferença? É você conseguir a segurança no cockpit, né? Reparem a preservação do local aonde estão as pessoas. Isso é possível através de um material que mantém a performance do aço, é o mesmo aço, só com espessuras e com performance diferente, promovendo o amortecimento. O outro exemplo de nossa aplicação na indústria automobilística, que também já consolidada há 3 décadas, é a redução do próprio peso do veículo. A adição de $9 em um carro, você imaginar $9 hoje, 20 e poucos reais, não é nada no preço de um automóvel. Né? Não dá nem para imaginar, né? São alguns poucos litros de combustível. O valor que o nióbio, com $9, acrescenta a um carro é a possibilidade da redução de 100 quilos de peso no aço. Poxa, mas que mágica é essa? É trocando o aço? Olha, é fazendo o mesmo resultado com o aço, mas numa espessura menor, com menor peso. Poxa, mas dessa maneira a gente estaria reduzindo o consumo de aço, mas dando a oportunidade de atendimento a toda uma questão de emissões. Esta redução de 100 quilos promove uma economia de 1 litro a cada 200 quilômetros rodados. Isso representa a 2 toneladas de CO2 emitidas a menos. Isto representa, que eu acho que é o mais interessante, ele equaliza as taxas de emissão de CO2 durante a produção do aço no veículo. Então, nós podemos dizer que a presença do nióbio no aço promove com que aquele aço usado na indústria automobilística torne o veículo, vamos chamar assim, verde. Né? Você faz uma compensação de toda a cadeia no sentido das taxas de emissão. Uma tecnologia consolidada, amplamente utilizada nos mercados asiáticos e europeus, e também um pouco no mercado brasileiro, mas ainda com grande possibilidade nos mercados chineses, indianos e brasileiros também. Um terceiro exemplo, quem não lembrava dos nossos veículos há algumas décadas, a sua parte de descarga de gases, o escapamento, tendo que ser trocado de uma forma bastante intensa. Hoje em dia, durabilidade muito maior. A presença de aço ligados também ao nióbio, de aço inox, ligado com nióbio, promove a possibilidade de se trabalhar em temperaturas mais altas, com significativa resistência à corrosão, uma conformalidade maior e, consequentemente, maior durabilidade. Então, nesses 3 exemplos, nós temos aí a nossa inserção na indústria automobilística. E ela foi de extrema, e é de extrema importância para nós hoje, porque a produção de carro, ela, diferentemente da produção de pipelines para grandes transportes de gases, ela é algo que ocorre todos os meses, ao longo de todo o ano. A parte de pipelines, ela depende bastante de incentivo e de grandes projetos governamentais. Então, a empresa, na década de 70 e 80, ela passou por grandes ciclos, de quando tinha um gasoduto, principalmente naquele momento Sibéria, Rússia e própria Europa, a empresa tinha uma inserção maior. Num determinado momento, quando esses projetos não estavam sendo considerados, a empresa tinha seus volumes de produção afetados. A partir do momento que nós entramos fortemente na indústria automobilística, isso passa a trazer à empresa um caminho mais homogêneo de suas produções e vendas. Aqui nós temos outras aplicações tão importantes quanto a que nós já citamos, na parte de aços estruturais, na parte de pipelines e na parte da indústria automotiva. Temos aqui a aplicação do nióbio em turbinas, seja em turbinas de avião, como turbinas
de produção de energia através das ligas que possuem nióbio, a liga Inconel, por exemplo, onde é possível se trabalhar com temperaturas mais altas. O trabalho com temperatura mais alta possibilita eficiência. Então, toda essa questão de eficiência energética, ela está ligada ao nióbio. Novamente, a adição do nióbio promovendo aí uma sustentabilidade como um todo ambiental ampla. Outras aplicações, nós temos os tomógrafos de ressonância magnética, materiais eletrônicos, lentes especiais. Hoje, todas as máquinas fotográficas de alta resolução, essas lentes possuem a presença de óxidos de nióbio. E vale aqui até uma curiosidade, o Hubble, quando o Hubble teve um problema, ele teve o chamado assim, um astigmatismo, né? Ele teve um pequeno desvio, foi o nióbio de Araxá que possibilitou a correção desse problema que o Hubble tinha. Esse é um exemplo, todos esses exemplos de tomógrafos e lentes, eles não suportariam todo o volume de produção e capacidade que nós temos em nossas instalações, mas eles compõem todo o nosso portfólio de aplicações importantes para toda a sociedade. O que nos coloca o aço como a grande fronteira, o grande consumidor, a grande aplicação que nós temos para os nossos produtos. Aqui eu gostaria de ressaltar a importância da inserção tecnológica, a importância da inovação e da busca de tecnologia faz com que você consiga, nessa curva demonstrado claramente, desde a década de 90 até 2010, essa linha de baixo mostra o crescimento do aço globalmente. E a linha de cima mostra o crescimento do nióbio. Aqui, logicamente, é o ano estranho a todos nós, o ano de 2009, né? Onde tudo aconteceu em final de 2008 e 2009, mas com uma retomada rápida em 2010. Vejam a inclinação da curva de crescimento do nióbio frente à indústria do aço. Exemplos aqui citados, enquanto o aço cresce 0,4%, 6%, o nióbio em quase 2 dígitos em todos os períodos. Hoje, nós temos a felicidade de ter em torno de 12% do aço no mundo sendo utilizado nióbio, e rebatendo essa tecnologia utilizada em outros mercados, nós podemos chegar a 24%, 25% de todo o aço do mundo contendo nióbio. Então, essa é o que move a gente nos nossos crescimentos em termos de inserção tecnológica, de promoção de aplicações frente às universidades, centros de tecnologia e clientes. E como fazer isso? Como que nós estamos olhando a empresa, como que estamos estruturando a empresa para todo esse embasamento tecnológico e de mercado? É falarmos de demandas, as demandas de nossos clientes, acionistas, empregados, vizinhos, um olhar global, um olhar moderno, levando a uma formulação estratégica através das necessidades de mercado, que se traduzem em metas. Essas metas traduzidas num grande programa, num Project Management Office, um escritório de gestão de projetos. Hoje nós temos em torno de 300 projetos de tecnologia desenvolvidos no Brasil e no mundo, gerenciados por um escritório próprio nosso, né? Tudo isso sendo feito dentro das nossas unidades, com o objetivo de gerar melhorias em nossos processos industriais, promovendo produtos e garantindo a estabilidade e o desenvolvimento da rotina de nossas operações. Isto devolvendo ao mercado na forma de resultados, fechando todo o ciclo de avaliação entre mercado, empresa e oportunidades. Construir isto significa perceber a possibilidade de aumento de capacidades e inserção tecnológica. Como eu falei, a gente percebe a possibilidade de, eventualmente, duplicação dos volumes de nióbio no médio prazo, e para isso estamos num processo de ampliação de nossas unidades, da capacidade atual de 90 mil toneladas para 150 mil toneladas de ferro-nióbio. E é bom ressaltar que, nesses últimos 3 anos, os crescimentos são crescimentos pequenos. Mas acreditar no negócio foi sempre o diferencial da CBMM.
Nós acreditamos e estamos trabalhando para conseguir essa inserção tecnológica do nióbio maior em todo o mundo. Mas, para isso, é necessário que nós tenhamos nossas unidades industriais com a capacidade produtiva instalada e com confiabilidade para que sejam entregues a tempo, na qualidade, aos nossos clientes. Por isso, mesmo que nos últimos 3 anos os crescimentos não sejam significativos, nós mantemos o nosso programa de investimento de R$ 1 bilhão para que atinjamos em 2015 a capacidade de 950 mil toneladas de produção. Capacidade. Nós sempre teremos uma capacidade maior do que a demanda de mercado. Nós, por opção, por estratégia empresarial, não vamos deixar faltar nenhum átomo de nióbio em nenhum canto do mundo, com suprimento, a hora e o que precisar. Por isso, hoje, o mundo consome em torno de 80 mil toneladas, a CBMM fornece em torno de 65 mil toneladas, estamos já com capacidade, daqui a 3 anos, em atingir praticamente o dobro. Atingir é um ponto, não é tudo. É necessário que a gente faça esse atingimento de capacidade e que mantenha, através dos desdobramentos das metas, chegando aos trabalhos dos grupos gerenciais e chegando na gestão dos nossos projetos e, principalmente, nos grupos operacionais dentro de nossas instalações. Com isso, nós conseguimos aliar a capacidade com a confiabilidade em todo o processo industrial, trazendo a tranquilidade ao mercado de seu fornecimento tecnológico e de produto. Aqui é só um exemplo do nosso escritório de gerenciamento de projetos, onde nós temos em universidades hoje, eu comentei a vocês, em torno de 350 projetos como um todo, em universidades e centros de tecnologia, cerca de 150 projetos, que são coordenados por nós, mas não necessariamente só executados pela CBMM, com vários parceiros tecnológicos em todo o mundo, percorrendo todo o ciclo de ideia, todo o ciclo de análise, seleção, priorização, chegando à análise de eficácia desses projetos de desenvolvimento tecnológico. É muito importante que esses projetos, essas inserções, tragam valor à sociedade, principalmente, mais do que valor às empresas, clientes nossos, mas que a sociedade enxergue como produtivo, como resultado, a utilização do nióbio, principalmente no aço. Dentro desses grupos de melhoria e estabilização, nós temos hoje 54 grupos dentro da empresa, trabalhando em todos os níveis operacionais, desenvolvimentos de processo e tecnologia de aplicação de produtos, e com uma inserção em torno de 70% de todos os quase 2.000 funcionários. É um desafio grande. Nós hoje temos uma parceria com a Falcone e trabalhamos uma forma de gestão bastante integrada nos níveis estratégicos, táticos e operacionais. Aqui alguns exemplos que nós trazemos de racionalização de recursos, buscando atendimento ao mercado, e esses desafios de racionalização de recursos internos levam a ações específicas de construção de uma nova concentração, que nós estamos hoje duplicando a nossa capacidade de produção de concentrado, até com empresas mineiras, fazendo toda a parte civil de nossas unidades. Temos aqui os exemplos de desdobramento de atendimento ao mercado e aumento de receita, chegando até, inclusive, a redução dos índices de paradas nas nossas unidades industriais. O que quer mostrar esse exemplo para a gente? Quer mostrar que nós estamos olhando o mercado mundial, estamos olhando a tecnologia de ponta de aplicação do nióbio, mas estamos olhando até os índices de parada de nossas unidades. Essa integração de todos os desafios, em todos os níveis, é imprescindível para que você tenha a confiabilidade nas suas instalações e também que seja percebido pelos nossos clientes toda essa confiabilidade. Aqui são exemplos de aumento de capacidade produtiva
E aqui eu ressalto a habilidade que já foi citada de nós mineiros, né? Temos a felicidade de ser mineiros. Nós temos aqui o exemplo de um produto chamado produto A de nossas unidades, com uma capacidade de 84 mil toneladas e um aumento para 96 mil toneladas. Quando você imagina um aumento deste nível, você imagina, vamos investir, aumentar máquinas, não somente aumentar máquinas, aumentar produtividade. Existe uma capacidade criativa que, direcionada de uma forma metodológica, que faça com que você atinja índices de produtividade, minimizando os seus investimentos. E aqui fica claro, um incremento de expansão, realmente com máquinas, mas um incremento de produção muito maior, vindo de melhorias. Esse exemplo do produto A nosso citado aqui é o ferro nióbio. A gente tem felicidade nesse incrementos com melhoria, que ultrapassam os incrementos com investimentos em máquinas, terem vindo de 75% de ideias de nossos colaboradores operacionais. Então, essa forma de gestão é que faz com que você capitalize, que você faça a captação das boas ideias e a transforme em resultado. Aqui é meramente um outro exemplo, percebendo aqui o aumento da capacidade produtiva ao longo dos anos, sem nenhum investimento, somente sem nenhum investimento significativo em máquinas, mas sim com grande investimento no capital humano, né? Investimento nas ideias, na formatação e no direcionamento das boas ideias à aplicação na rotina de trabalho. Aqui nós temos alguns exemplos. Esse primeiro exemplo aqui citado é um exemplo de desenvolvimento tecnológico. Nós fizemos de desenvolvimento de processo tecnológico do nosso minério. Nós desenvolvemos internamente na CBMM um processo de flotação específico de recuperar lamas. O nióbio ele está presente também nas partículas muito pequenas do nosso minério. Partículas menores do que um micron, né? Um micron é a mesma parte do milímetro. Essas partículas extremamente pequenas ainda possuem nióbio contido. E não existia tecnologia no mundo disponível para que se conseguisse concentrar, conseguisse obter o resultado de produto a partir dessas partículas. E foi possível desenvolver, através de um trabalho de pesquisa, de um trabalho de desenvolvimento tecnológico, e a empresa hoje é a primeira empresa no mundo a recuperar produtos a partir de lama. Isto é exemplo de entender o que você tem de recurso. O recurso que nos foi dado como responsabilidade de cuidar, que é o minério, que a sociedade nos colocou esse desafio, nós temos a obrigação de aproveitar o máximo dele. Nós temos mina para mais de 400 anos, se somada todas as tipologias de minério, mas nós queremos aproveitar no processamento o máximo daquele minério que está sendo processado. Isso é um compromisso que leva com que você mantenha toda a estrutura da empresa com foco em produtividade. Aqui um exemplo mais de implementação industrial, o exemplo agora bem recente, é de julho de 2013. Nessas ampliações, nós estamos colocando pátios de homogeneização. A empresa Isomonte nos forneceu equipamentos e é o startup mais recente que nós temos em nosso projeto de expansão. Mas uma tecnologia, nesse caso, é uma tecnologia tradicional, aplicada nas várias indústrias de minério de ferro, fosfato, que está sendo agora aplicada no minério de nióbio. Bom, mas o nióbio, quais são as fronteiras que o nióbio apresenta para frente? Nós temos a fronteira de levar tecnologicamente a outros mercados, as aplicações já existentes, mas queremos também, temos possibilidade de abrir o nióbio para outras áreas industriais. Aqui, exemplos de desenvolvimento tecnológico de aplicação de nióbio na indústria química. A gente está falando de aço, a gente está falando de um metal, e não imaginamos que o nióbio possa ter aplicações, por exemplo, na indústria química como catalisadores, como produtos para não adesão de sujeiras em vidros, de resíduos em vidros, como, por exemplo, para
na indústria, na odontologia. O nióbio pode ser usado em formatações de canais, para próteses dentárias e próteses ortopédicas. Então, tem uma gama enorme de projetos de pesquisa, ampliando as linhas científicas de aplicação do nióbio. E várias delas passam por você ter este metal numa forma solúvel. Então, esse é um projeto de extrema importância para nós. Nós conseguimos desenvolver um produto recentemente lançado, e já agora com inserção mundial, onde nós conseguimos um pó que consegue ser solubilizado, tal como um sal, tal como um açúcar. A solubilidade do nióbio virá como se fosse um sal. A partir daí, as aplicações em todo o mercado se abrem de uma forma bastante intensa. Os volumes hoje não são expressivos, mas é com esse olhar de futuro que a gente busca esses desenvolvimentos a nível mais tecnológico. Um outro programa que nós temos tecnológico de extrema importância dentro da empresa não é especificamente o nióbio, mas sim um dos minerais presentes em nosso minério, que são as chamadas hoje bastante conhecidas e colocadas na mídia, as chamadas terras raras, que na realidade é um conjunto de elementos químicos localizados numa região da tabela. E o que esses elementos químicos fazem, né? O que acontece com isso? Na prática, eles não são nem terras e nem são raras. São nomes colocados ainda centenas de anos atrás, que se permaneceu, mas não são terras, são realmente metais. São acéridos, lantânios, praseodímios, neonodímios, são 17 metais, e não são raros igual se imagina. Não é somente a China que possui terras raras. A China hoje tem um domínio do mercado através de suas grandes reservas, obviamente, através de uma tecnologia desenvolvida e através de um preço que se colocou de uma forma bastante baixa durante várias décadas. Mas o Brasil já foi um player, um supplier de terras raras ao mundo e poderá e deverá voltar a ser. E aqui a gente vê várias ocorrências no mundo como um todo, inclusive na nossa mina em Araxá. No nosso minério, nós temos o mineral de nióbio com 4% de presença e temos o mineral de terras raras, que é a monazita, também com 4%. Então, nós temos no nosso minério a mesma quantidade de terras raras do que de nióbio. Terras raras são muitos tipos, temos alguns deles em grande quantidade, não todos. Nós buscamos, num primeiro momento, uma avaliação de toda a nossa reserva. Aqui é um corte transversal em nossa mina. A coloração indica os teores, variabilidade de teores encontrados desse mineral em nossa jazida. E a partir de então de perceber a possibilidade, iniciamos um trabalho de desenvolvimento tecnológico. Aqui nós demonstramos um fluxo simplificado da mineração, a concentração do nióbio, o refino do nióbio e os produtos de nióbio que são consolidados no mercado. Como toda operação industrial a nível de concentração, é gerado um rejeito. Nesse rejeito, com baixo teor de nióbio, já que ele foi processado com o objetivo de produção dos produtos de nióbio, ele tem algumas terras raras, ele está enriquecido nesses minerais. E a partir do rejeito do processo, nós desenvolvemos um processo chegando aos concentrados de terras raras. Esse processo foi desenvolvido na empresa, em seus laboratórios, traduzidos numa planta piloto, e agora estamos preparando para um fornecimento já industrial. Agora, a terras raras ela possui não somente um produto, é uma cadeia completa de produtos. O que nós atingimos hoje são 2 produtos, o chamado sulfato de terras raras e o chamado hidróxido, que são produtos intermediários, não são produtos finais ainda para aplicação. Por isso, nós continuamos as nossas pesquisas, aqui os nossos laboratórios, onde estão sendo feitos ensaios para agregar conhecimento e tecnologia à segunda etapa de ir além do concentrado, estar mais próximo de produtos finais, agregando valor aos produtos. E a terceira fase é chegar a produtos já de aplicação.
por exemplo, sério e lantânio para catalisadores, chegar em ferro neodímio boro para magnetos em pequenos motores, e para isso também nós temos um grupo de desenvolvimento buscando o fechamento de toda a cadeia de terras raras. É um mercado promissor, difícil. Hoje no mundo devem ter em torno de 500 projetos em desenvolvimento de terras raras. Nós acreditamos que poderemos ser um dos 5 projetos que tenha sucesso industrial. É nesse objetivo de poder utilizar e ter a responsabilidade de utilizar cada vez mais o bem mineral é que nós estamos desenvolvendo essa linha, além do nióbio especificamente. Fechando, a nossa forma de encarar, a nossa liderança inovadora está embasada, com certeza, nos nossos 6 pilares, e a gente busca percorrer esses 6 pilares enxergando Araxá, enxergando Minas, enxergando o Brasil, mas principalmente enxergando o mercado global. A gente busca cada vez mais a inserção e a forma gerencial, a forma tecnológica global. Aqui uma foto de nossa unidade, tal como eu comentei com vocês, situada em Araxá. Reitero o convite para conhecerem as nossas unidades e poderão estar com a gente, quanto vários de vocês já estiveram, conhecer as nossas instalações, o nosso projeto e poder, de uma certa forma, serem também embaixadores do nióbio em todo o mundo, igual nós buscamos ser a cada momento. Apenas como fruto das nossas relações de informação, nosso disclaimer são informações pertinentes à empresa, faz parte todo de uma questão específica de informação tecnológica a vocês. É isso que eu teria para comentar com vocês sobre toda a nossa história, sobre nosso desenvolvimento, esperando aí encontrar vocês breve em nossas unidades. Muito obrigado, senhor Rogério Contato Guimarães. Temos um pequeno espaço para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocação para o Rogério, fique à vontade. Basta levantar a mão, por favor. Alguma dúvida? Parece que a senhora Silvana Rizioli, por favor. Pois não? Eu vou passar o microfone, Silvana, só um minutinho, por favor. Mas só... Meu nome é Eduardo, sou da... sou lá do Vale do Aço, Timóteo. A empresa é Malto. Primeiro, parabéns pela brilhante apresentação. Gostaria de saber qual o percentual de nióbio para o aço carbono que a Usiminas produz lá no Vale do Aço. O aço especial, né, vamos assim dizer. Isso. Só para mim, para entender esse raciocínio aí. Deve estar em torno de 0,02%. Normalmente para empresa, para automóveis, né? Exato. É isso? Exato. Okay. É um valor pequeno, mas como a quantidade de aço é grande, o valor acaba sendo significativo para a gente. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, basta levantar a mão. Ok. Meu nome é Messias. Recentemente eu vi uma reportagem sobre uma exploração do pré-sal. Então, sim, eles informaram a tripulação, mostrou mais, foi sobre o desenvolvimento dos equipamentos para exploração. E mostraram a tubulação toda achatada, tal. Vai ser utilizado, também é recomendável também o uso nióbio também nesse tipo de tubulação? Veja, a utilização de nióbio em dutos é uma tecnologia consolidada já há décadas, né? E depende muito das condições em que está inserido esse tubo, as tubulações. O pré-sal ele apresenta os seus desafios de atmosfera,
nós já temos estudos tecnológicos que demonstram a possibilidade de utilização do nióbio nos aços, dando uma resistência, principalmente às condições de enxofre, às condições de acidez, às condições adversas que o pré-sal possui. Estamos buscando uma proximidade com a Petrobras para um desenvolvimento conjunto tecnológico, uma demonstração das possibilidades que o nióbio apresenta nesse segmento. Estamos trabalhando nesse sentido. Ainda não temos resultados específicos de decisões, mas pelo menos tecnologicamente já temos um bom embasamento da possibilidade de aplicação. Ok. Mais uma vez, muitíssimo obrigado ao senhor Rogério, Contato Guimarães, da CBMM. Por favor, Rogério, temos uma lembrança do evento para você, no nosso grande encontro, pela participação. Rogério Contato, da CBMM, obrigado por nos prestigiar no grande encontro.